fica observando os irmãos que estão andando amadurecidos e crescidos. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha o que Jesus falou em Marcos. Pega Marcos 8 comigo. Jesus falando. O que é pegar a cruz? Marcos 8, versículo 34. Porque eles não querem seguir a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que esses homens, olha só, são inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? E Jesus responde aqui, em Marcos 8, 34. Cruz significa morte. E aqui Jesus começa a explicar que nós precisamos, o que já aconteceu conosco que nascemos de novo. Nós deixamos a vida velha, morremos. A Rita natural morreu. No dia que lá no meu quarto eu aceitei a Cristo como meu único Senhor e Salvador. Naquele dia, naquela noite, a Rita de Cássia, Francisco de Andrade, morreu. E nasceu a filha de Deus com um novo nome. Eu fui literalmente arrancada da morte e transportada para o reino de Deus. A vida eterna entrou em mim. A mesma vida que estava em Jesus, a mesma vida, o mesmo poder daquela vida que ressuscitou Cristo dos mortos, entrou em mim, entrou em você. O meu espírito que estava morto, que estava cego, foi iluminado. Eu que era cega, passei a ver. O meu nome naquela noite foi escrito no livro da vida. Como o seu nome também foi escrito no livro da vida no dia que você nasceu de novo. E você, naquele dia, foi transportado de um lugar para outro, da morte para a vida. Existe uma pessoa encarregada que foi enviada do céu para te instruir na sua nova natureza, chamado Espírito Santo. E naquela noite o Espírito Santo começou a me instruir, começou a me ensinar, começou a trazer para mim um outro entendimento de quem eu era como filha de Deus. Então aquilo que antes eu amava, de repente perdeu sentido para mim. Aquilo que eu tanto desejava, não desejava mais como antes. Porque algo novo aconteceu. Hoje você está em outro reino. Existe um reino que foi implantado dentro de você e de mim. Um reino inabalável. Então o que o diabo quer? Ele tentou o tempo todo impedir que você nascesse de novo. Aí ele não conseguiu, você nasceu de novo. Então ele está atrás de você e de mim agora para quê? Para impedir que você cresça, que você amadureça. Ele quer distrair você com o tempo. Porque eu tenho 24 horas do dia, como você também tem. E aí ele precisa gastar todo o seu tempo, para que você não gaste um pedaço do seu tempo com o Senhor, se edificando, se fortalecendo. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu estou com Deus o tempo todo. Eu penso em Deus o tempo todo. Mas quando você para estar com Ele, conversar com Ele? Você já tentou ensinar alguém, uma sala de aula, que fica de uma carteira para outra, de um lado para o outro? É impossível. É ensinável. Mas quando a pessoa senta e começa a prestar atenção no professor, no que ele escreve na lousa, as instruções dele, aquele aluno tem toda a condição de ser como o seu professor. Porque a função do professor é passar todo o conhecimento que ele tem para aquele aluno. A função do Espírito Santo é passar todo o conhecimento que ele tem para você e para mim.
e ajudá-lo a cumprir o propósito do teu chamado. Porque nós temos uma função no corpo de Cristo. E se você quer descobrir qual é a sua função, só tem um jeito: sentar e passar tempo orando no Espírito Santo, lendo a palavra. É impossível você começar a orar em línguas todos os dias, é impossível. E ler a palavra e você não entrar no teu chamado, é simplesmente impossível. Porque esse é o caminho. Então, olha só, Jesus falou aqui, o que era quando as pessoas são inimigas da cruz. Em Marcos 8, versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente, nós vamos começar daqui, no versículo 31, Marcos 8, 31, para vocês entenderem. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então Jesus está falando da morte e da ressurreição dele, para os discípulos. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha só, Jesus viu que aquele pensamento, Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, não estava xingando Pedro. Jesus estava repreendendo o pensamento carnal de Pedro, porque era necessário que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse para que eu e você e toda a humanidade tivesse abertura para a vida eterna. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, jamais poderíamos ter uma nova natureza. Jamais chegaríamos no céu. Então a morte e a ressurreição de Cristo era necessária.